professoras? Então, Cleide, Juliana. Isso, Mari. Pode falar. Então, como você falou, é muito importante saber o que está acontecendo no país, no mundo, que o país está se tornando um país agrícola, que vai ser importante para montar o PPP mesmo, porque os professores de hoje, eles têm que, ao formar as crianças, ao formar os cidadãos, eles têm que preparar para a vida, para o que vai acontecer, porque tudo está mudando, esse país está se tornando muito tecnológico. Então, tem que preparar as crianças, tem que preparar os adolescentes para enfrentar tudo isso, tá bom? Boa. Nath, você não quer dar uma posição do que você vê como dona de uma escola? Oi, bom dia. Estão escutando? Estamos sim. O PPP muda, assim, diariamente, eu falo. A gente faz o PPP no começo do ano, mas quando chega no final do ano, a gente já inseriu tanta coisa, a gente passa o PPP no começo do ano para a diretoria de ensino aprovar, mas no final do ano, meu PPP sempre está diferente, porque a gente está em constante mudança, em constante evolução. Eu fiz agora, atualmente, um PPP por conta do Covid. A Secretaria da Educação pediu um novo PPP, que a gente fez um para o começo do ano, que seria o que ia seguir o ano todo. Mas aconteceu o fato do Covid, a gente mudou o PPP. É bem importante mesmo saber tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, porque as crianças mudam, a gente muda o modo de passar a informação para as crianças, é uma constante mudança mesmo. Eu acho importante, é uma matéria super importante, apesar de eu não ter ela no meu AVA, eu estou como aprovada nessa matéria e eu não tenho, e eu vi essa semana que eu tô, mandei e-mail, mas não me responderam ainda. Eu não tenho essa matéria. Mas por isso que eu entrei hoje já para ver como que estava a discussão, porque é uma matéria bem, bem importante para todo mundo. Porque não só como dona de escola, as minhas professoras participam de todo projeto político-pedagógico. A gente senta para discutir mesmo. E eu acho bem importante ouvir a opinião de todos, de todo mundo. Visão da escola, visão dos professores e visão dos pais também. Eu acho bem importante. A gente sempre manda uma enquete para alguns pais para ver como que tá. Então, eu acho que essa parceria é muito importante. Legal. Cleide, Lu, sobre vocês que são mães, como vocês enxergam essa conversa que eu falei sobre o desenvolvimento, como a gente vai formar, né, no caso dos seus filhos, como vai ser o país, o contexto, o que vocês têm dessa visão? Posso falar, Ju? Fala. Eu acho importante também, que nem a Mari e a Nath falou, a gente tem que entender um pouco da política mesmo, né, para a gente instruir nossos filhos, os alunos, tudo, porque não adianta a gente falar da política educacional se a gente não entende o contexto da nossa sociedade, né? Tem muitos que, às vezes, querem lutar por alguma coisa sem saber o contexto mesmo que está se passando, e assim a gente vai formando, né? Explicando, até o fórum que eu respondi, eu citei a lei, né, da Constituição Federal, que fala que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. E logo um pouquinho mais para frente, eu até frisei essa frase que fala que e se a sociedade colaborar? Daí eles pedem, né, até nessa Constituição, eles falam se a sociedade colaborar, né? E nós, como os educadores, a gente entendendo sobre a política pública e a política educacional, a gente começa a modificar, né? Porque a gente vai colaborando para estar transformando, né? Porque está uma bagunça mesmo. As escolas, você vê que tá tudo bagunçado, tem professor que não gosta de fazer mais aquilo que faz, pelas circunstâncias, pelo aquilo que o investindo, né? Daí acaba
não passando aquilo que sabe para as crianças. E é muito importante a gente que está se formando, né? Tanto para a gente, como nós que somos mães ainda tem filhos pequenos para estar instruindo. Isso mesmo. E você, Lu, tem uma opinião? Eu concordo com a Cleide. Nós, como mães, nós temos que estar a par de tudo o que está acontecendo fora da nossa casa, né? Para que a gente possa instruir os nossos filhos a fazer o que é certo. A gente mostra o que é certo para eles, a gente não sabe o que eles vão fazer, mas o nosso papel é instruir a verdade, é mostrar o que está acontecendo lá fora, porque nós estamos criando eles para o mundo, né? Para eles viverem o que está acontecendo lá fora como cidadão. Então, nós temos que passar isso, e nós, como educadores também, além de mães, passar... Porque quando a gente assume uma sala, nós somos, vamos dizer assim, entre aspas, mãe de todas aquelas crianças também, né? A gente vai mostrar o que é certo, vai dizer se está errado, né? Assim, tem um pouco tem uma barreirazinha, mas a gente acaba passando para eles o que a gente queria passar para os nossos filhos também, que a gente quer ver todas aquelas crianças bem instruídas. No futuro a gente encontra elas na rua e vê que elas são a diferença daquela sociedade ruim, né? Então, é bem importante nós estarmos instruídas para instruir. A gente tem que passar aquilo que a gente sabe, a gente não pode passar aquilo que a gente não sabe. Isso mesmo. Uma outra política que a gente pode usar, por exemplo, a questão da vacina. Eu não sei se vocês viram essa semana, saiu no WhatsApp vários posts fake news, né? Falando que a vacina vai alterar o nosso DNA, que a vacina vai colocar um chip nas pessoas, que não é para tomar a vacina. Esse movimento de vacinação, eu lembro que a gente já falou isso na época lá que a gente, quando estava tendo a vacinação da febre amarela, né? Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso agora, porque é um caso recente, né? A política de vacinação só funciona se a gente conseguir vacinar mais de 85, 90% da população para realmente ficar livre da doença, para se proteger. E esses movimentos de vacina, eles pregam, sem nenhum fundamento científico, esse tipo de fake news. É lógico, ninguém gosta, né, de ter que tomar uma vacina que é nova. É esquisito mesmo. A gente toma as que a gente toma desde pequeno, e quando acontece isso, a gente fica um pouco com o pé atrás. Mas imagina, por exemplo, no caso da Nath, se ela retomar as aulas presenciais e todos os alunos não estiverem vacinados, pode haver contaminação dentro da sala de aula, né? Então, geralmente, quando tem... Quando a matrícula, aí você me corrige, Nath, mas quando a matrícula, o aluno tem que entregar, inclusive, uma cópia da carteirinha de vacinação para ver se está atualizado. Nath? Oi, tem sim, tem que entregar uma cópia da carteirinha de vacinação, inclusive passa uma assistente social olhando essas carteirinhas, de vez em quando a gente tem uma visita. Legal. Essa semana, então, falando de notícias e de política, essa semana houve uma confusão. E aí, por isso que eu estou falando com vocês, quando a gente fala de políticas educacionais, isso perpassa por política mesmo, né? Então, essa semana, o nosso ministro Pazuello, da Saúde, ele tinha assinado uma carta de intenção para a compra de 4 milhões de doses da vacina Sinovac chinesa. Esses movimentos são muito focados nessa extrema-direita, que é o que governa, né? O Bolsonaro tem essa direção, fizeram essas fake news e começaram a xingar o governo porque eles tinham comprado a vacina da China e tal, todo um preconceito, né? Hoje em dia, a China, ela faz os melhores equipamentos do mundo. Toda
todos os equipamentos da Apple, por exemplo, são feitos na China. A Samsung, ela é coreana, mas ela também tem fábricas na China. Então, não é mais igual antigamente, que se o produto era chinês, ele era ruim, né? E aí houve esse preconceito, todo mundo criticando a vacina. O nosso presidente deu uma declaração controversa e desautorizou o ministro, falando que não ia mais comprar a vacina, né? E depois ele voltou atrás ontem à tarde e autorizou a compra dessas vacinas. É importante, por exemplo, que a gente perceba todos esses movimentos políticos para a gente poder conversar, inclusive, com os pais dos nossos alunos, ou se a gente for dar aula para pessoas mais velhas, igual eu dou aula para vocês, conversar sobre esse tema, orientar, né? Porque é uma coisa política que vai refletir no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, é muito importante que todo mundo converse. Eu só estou dando esses exemplos porque as políticas educacionais, elas têm que passar todos esses itens, né? Considerar tudo isso. Inclusive, por exemplo, e aí eu vou dar novamente o exemplo lá de Ribeirão da Mari, a gente tem políticas educacionais que são focadas em alimentação, né? Então, por exemplo, lá em Ribeirão, eles deram, durante a pandemia, cesta básica para as crianças, né, Mari? Você me contou. Nossa, é. Leite, né? Ainda está, nossa, a gente está trabalhando tanto. Agora, em novembro, ainda tem mais kit a serem distribuídos. Nossa, aqui em matéria de alimentação, olha, está muito né? bom. Pessoal, o que tem nas escolas, que está lá no estoque das escolas, aí a gente recolhe e manda para o Fundo Social. O Fundo Social, eles entregam os kits para as famílias carentes. Aliás, para todos os estudantes estão recebendo esses kits. Muito, muito, muito bom. Isso, aqui em Santo André também. A minha irmã também está conseguindo pegar para os filhos dela. Então, está ajudando muito. Porque isso é uma coisa importante. E está na BNCC. Se a criança está com fome, ela não vai ter o mesmo aprendizado, né, gente? A gente tem que perceber que um aluno, e não importa se é adulto, se é criança, um aluno, ele precisa ter uma estrutura. Porque a gente já viu, por exemplo, que quando a gente falou da psicologia do desenvolvimento e do Vygotsky, que as crianças, elas têm estágios do seu desenvolvimento, mas para se desenvolver tem que ter alimento, né? Para se desenvolver precisa ter muitas coisas, né? Então é muito legal quando a gente passa em todos esses pontos, né? Então o site da BNCC eu sei que vocês já conhecem, a gente já trabalhou com eles, né? Mas aqui, deixa eu clicar aqui, tem todos os pontos, a estrutura da BNCC, né? Quais as competências gerais, né? Então a gente pode falar só sobre educação infantil, direitos de aprendizagem, campos de experiência, né? E aí a gente tem toda essa base, ensinar quais são os objetivos do que a gente vai ensinar, né? E isso que é muito importante, porque só com um objetivo muito claro é que o professor consegue fazer um bom plano de ação, né? Um plano de aula, um PPP, né? Então, baseado na BNCC, é que a gente consegue desenvolver um bom plano, né? A gente sabe mais ou menos qual é o objetivo macro, que é o objetivo federal. Aí a gente tem o plano da cidade, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver. Eu sei que no site de Santo André tem, tá? Plano educacional do Santo André. Plano Municipal de Educação.
Então, aqui, eu sei que em todas as prefeituras tem, é que eu abri de Santo André, porque eu sei que tem online. Tem o plano de educação, como eles vão seguir, tem os relatórios de monitoramento, né? Então, o que eles buscam, qual é o regimento interno. Então, tudo isso tem essa definição e as ações que eles fazem, né? Então, quando você desenvolve, né, dá o andamento, você tem que olhar o federal, a cidade, o seu bairro e, por último, a sua escola, e a professora, por último, tem que pegar toda essa análise que foi feita para fazer o PPP para, a partir dos objetivos do PPP, criar os seus objetivos de aula, fazer o seu plano de aula, né? Então, é muito interessante quando as pessoas têm esse conhecimento, né? Então, por exemplo, vocês, graças a Deus, eu tenho muito amor em dar aula para vocês, porque eu vejo que vocês são alunas interessadas, que se preocupam em conhecer e fazer parte da aula, né? Mas tem muitas alunas de pedagogia, e aí se um dia vocês quiserem dar aula igual eu dou, de tutora, ou mesmo aula no ensino superior, nossa, gente, eu não gravei a aula. Ah, tô gravando, sim, desculpa. Então, tem muitas alunas de pedagogia que elas já trabalham na escola e só querem o diploma. Mas depois que vocês entraram e fazer o curso e começaram a conhecer a teoria, porque dar aula não é só a prática, é que muda esse conceito. Então, quando a gente fala de conhecer a LDB, de conhecer o BNCC, parece bobagem, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, a gente tem os nossos trabalhos, os portfólios, os estágios, mas vocês não precisam conhecer tudo isso agora, mas eu, como professora, tenho que mostrar para vocês onde está, para que quando vocês precisem, vocês consigam buscar. Legal. Então, quando a gente fala de conhecer a BNCC, de conhecer a LDB, não é que a gente precisa saber na ponta da língua, né? Mas é para a gente ter mais ou menos o conceito do que é importante na educação do nosso país. Concordam? Concordo. Então, aqui voltando, agora eu vou passar um pouquinho os slides, vamos passar eles bem rápido, porque eu acho que esse tema ele é mais gratificante a gente conversando como a gente está hoje, né? Então, vamos só dar uma passadinha nos slides e aí, em conjunto, a gente vai dando uma comentada, tá bom? Política e educação, relação entre o indivíduo e a administração pública. Foi o que eu comecei a conversar com vocês agora, né? Sobre as políticas econômicas, sobre as políticas de meio ambiente, né? E aí a gente tem aí o Foucault e o Weber, que são os cabeças, assim por dizer, da educação, da política pública educacional, né? E aí fala sobre processo formativo de sujeito ou grupos, os objetivos que eu estava falando para vocês, e aí, considerando os objetivos, a gente quer conservar, a gente quer mudar, a gente quer romper padrões sociais existentes. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que hoje a educação ela está numa mudança muito forte e que a gente tem que parar de dar aula do jeito que a gente dava antigamente, não é porque eu sou contra a educação tradicional, mas é que a nossa sociedade ela tem todo um desenvolvimento focado em tecnologia. Não dá mais para os professores fazer como eles faziam antigamente e não deixar os alunos usarem o computador. Eu lembro que quando eu era criança, as professoras não deixavam a gente usar a máquina de escrever para a gente fazer os trabalhos, porque tinha que ser feito à mão, doía a mão, era um trabalho gigantesco, né? E olha que eu tinha uma máquina de escrever, eu tinha sorte.
Mas depois, quando virou o computador, muitos professores também não deixavam usar o computador. É que aí eu já tinha me formado no colégio, né? Ai, gente, tô velha. Meu aniversário é semana que vem, hein, gente? Não, é dia 6, na outra semana. Tá chegando, vou fazer 39. Enfim, tá novinha. e aí... Ai, obrigada. Mas é essa aí. Quando a gente fala de objetivos, precisa ficar muito claro. Então, é isso que eu falei para vocês sobre a gente ter uma sociedade agrícola ou uma sociedade industrial. Né? O que a gente busca? Para que a gente está educando os alunos? Significado de política educacional, toda e qualquer política desenvolvida de modo a intervir nos processos formativos e informativos desenvolvidos em sociedade. Então, a gente fala assim da LDB, da BNCC, porque elas são focadas na educação, né? Processos de formação dos alunos. Características da política educacional é a intencionalidade explícita ou implícita. Então, quando eu falo para vocês intencionalidade explícita ou implícita, explícita é a BNCC, a LDB, e a implícita é essa questão de negar essa questão que o nosso governo agora tem de negar a ciência, de questionar a ciência, de criticar os médicos, de criticar os cientistas. Isso é implícito, né? A intenção deles é implícita. E aí, vocês já viram isso, né? Neste governo fica um pouco mais claro, mas todos os governos têm. Aquela grande frase que a gente, que é professor, sempre fala, né? O governo quer a gente burro para a gente não saber o que eles estão fazendo de errado e não questionar, né? Então, sempre quando eles ficam mudando a política no meio do caminho, né? Então, essa questão de analisar sempre a política é como que isso vai impactar na educação, né? Porque às vezes tem a explícita, eles estão falando o mundo maravilhoso, mas implicitamente, né? Então, que nem na época daquele ministro, o Weintraub, que ele falou que nas faculdades as pessoas só fumavam maconha e fazia suruba. O que ele estava fazendo? Destruindo o conceito do que é uma educação, que era do superior público, né? As universidades públicas. Por quê? E aí a gente pode ter várias conjecturas, mas uma das conjecturas, por exemplo, é que esse governo ele é muito atrelado às escolas particulares, né? A irmã do ministro da Economia, Guedes, ela é a presidente do, acho que é sindicato das escolas e universidades particulares, né? É lógico, isso não é explícito, né? Não parece intencional, mas destruir os conceitos das universidades públicas, tirar o dinheiro do financiamento do desenvolvimento tecnológico, dos projetos científicos, isso é implícito, é tirar o caráter de educação e de autonomia do nosso país, né? É lógico que essa é uma opinião minha, mas é o jeito que eu analiso. Vocês podem analisar de outra forma, né? Mas é sempre assim que a gente tem que pensar, né? Então, a gente fala aqui texto, parte documental, que é a LDB, que é a BNCC, então tem o texto, está escrito, mas tem também, deixa eu voltar aqui no slide, relações de poder e condição de formulação das políticas educacionais. Então, eu vou pedir que vocês vejam o vídeo que eu vou mandar para vocês hoje, que é o mesmo vídeo que eu passei a semana passada, falando de educação cívica, tá? Dessa relação de poder entre as pessoas e os governadores. É bem interessante. Dimensões: administrativa, financeira e pedagógica. Não adianta a gente sonhar o mundo, né? Se a gente não consegue
ter pessoas para organizar, a gente não tem dinheiro para financiar, porque aí você pode, como eu falei para vocês que eu mostrei o ano passado, aquela escola montessoriana que eu mostrei para vocês o site deles, eu não sei se alguns de vocês entraram. Para estudar naquela escola, onde os alunos têm 2 professoras cada sala, onde os alunos eles estudam todos misturados e cada aluno tem autonomia para escolher a sua matéria, para você ter um ensino daquela qualidade, você precisa ter um investimento muito alto, né? Aquela escola, por exemplo, hoje está R$3.000 por mês. Então, quando a gente fala e ela está R$3.000 por mês porque ela tem toda uma base, né? Ela consegue fornecer aos alunos um conceito de educação que é diferente, né? Por isso que a gente sempre critica a posição do governo em dizer que não tem que investir em educação de artes, educação de música, porque eles falam que o pessoal não sabe nem falar direito, nem fazer matemática direito, por que vai ter filosofia, história e artes? Porque a formação passa pelo todo, né? Não dá para a gente falar só que os ricos têm essa oportunidade, todo mundo tem que ter oportunidades iguais, né? E aí tem o Estado, o governo e as políticas, né? Então, o Estado transcende os indivíduos, ou seja, não é só para uma pessoa, as políticas têm que ser para todos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a educação do nosso país é muito, muito ruim, isso não é uma verdade, né? Ela é muito pobre, mas a gente tem, a gente sempre bate nessa tecla também, a gente tem crianças ganhando Olimpíadas Mundiais de matemática, de português, que são brasileiras, né? Os nossos professores, eles ganham prêmios de educação no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Ó, professor, quer ver? Professor brasileiro ganha prêmio nos Estados Unidos. Olha só. Espera aí, agora Tá vendo, ó? Foi um professor, entendeu? Então a gente tem, ó, o professor brasileiro Alexandre Lopes, que nasceu em Petrópolis, entendeu? E ele estava lá nos Estados Unidos dando aula, mas também tem professores que são brasileiros. Depois eu procuro essas notícias, né? Que ganham muitos prêmios fora do Brasil, né? Então é muito interessante. O professor ganhou até o Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Mas Eu assim, assisti, né? Legal. Então. Mas é isso que a gente tem que mostrar, que a gente tem qualidade, né? Então é importante, voltando aqui no nosso slide, mostrar que não é só fora, né? Inclusive eu estou fazendo pós, né? Falei para vocês que eu estou fazendo pós, e a minha professora da pós, ela me mandou um vídeo exatamente sobre isso, eu vou passar para vocês também. Ai, gente, eu copio todos os vídeos de lá e passo para vocês. Vocês já vão estar formada na pós quando eu terminar a minha pós. Deixa eu voltar aqui ao nosso slide, porque eu fico querendo passar pós em educação do ensino superior. É outro. Hã? Na É verdade, muito bom. então, ela é boa, mas é o que eu estava falando para a professora. Ela é boa, mas eu já sei, porque eu já sou pedagoga, entendeu? Essa pós, ela é, na verdade, feita para quem... Sabe quando um engenheiro vai dar aula, um arquiteto vai dar aula, que a pessoa não é
professor, mas ela dá aula. Sim. E aí ela é ruim, né? Um professor que não estudou pedagogia, ele não é um professor que tem um conhecimento do que é pedagogia. Aí, ó, esse vídeo aqui que ela passou chama A Melhor Educação. Então, é um vídeo falando da educação na Finlândia, né? Aí, assim, aí depois eu vou passar para vocês, eu ainda não vi, né? Mas eu estava vendo um outro vídeo, e aí eu acho que esse eu passei para vocês, né? Do nosso querido José Pacheco. Eu passei para vocês um vídeo do José Pacheco semana passada? Passei, não é? Aprender em comunidade? Eu não vi. Vocês não viram? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só esse trechinho, né, gente? Esse vídeo ele é fenomenal. Eu assisti com a Gi e, assim, olha, o José Pacheco, eu já falei para vocês que eu tenho um amor por ele, né? Ele fala com amor sobre educação. Deixa eu colocar aqui. Tenho que colocar com áudio, só para vocês ouvirem isso. Eu acho que é importante, porque quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de Brasil em si, o Brasil tem essa posição de cachorro vira-lata, né? Como se a gente não fosse tão bom quanto os outros países. Mas cada vez mais o Brasil está se provando um dos melhores. E na educação, o nosso país é referência, né? Por exemplo, qual é o educador mais influente do mundo, em que ele é citado em todos os trabalhos de educação do mundo inteiro? Paulo Freire? Exatamente, Cleidiane. Paulo Freire. E ele era brasileiro. Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa parar com essa questão de se sentir cachorro vira-lata. Né? Eu vou tentar passar aqui o trechinho para vocês, que é um vídeo grande, mas ele é um vídeo de muito amor, viu, gente? Tá sem áudio. Eu sei que nos ensinam impondo um currículo, impondo a aula, impondo a turma, impondo. Eu não vou conseguir. Então, percebi que um professor não é um ato solitário. O ato de aprender e de ensinar é um ato solidário. Eu teria de me juntar com outros. Mas aí surgiu outro problema. É esse aí, agora essa parte que eu na quero que vocês comunidade onde eu estava, na Escola da Ponte, há 43 anos, o sentimento comum é um sentimento de egoísmo. Aquela comunidade vivia num sentimento de egoísmo enorme. Corrupção, competitividade negativa. Aí eu percebi porque é que a escola é como é. A segunda origem da escola tem a ver com a origem na Inglaterra do século XIX, da primeira Revolução Industrial. A escola está policiada, é a jaula de aula. E nós tivemos que fazer desaparecer essa jaula de aula. Aconteceu coisas interessantíssimas, mas que não vou contar, que o tempo não dá. Passamos a trabalhar em equipe e entregamos a escola à comunidade, passando do centro no professor para o centro no aluno. Protagonismo juvenil. Viu? Uma política de escola. E cada um de nós agia assim, mas com uma síndrome tremenda também, que era a síndrome do vira-lata. Porque tudo o que nós introduzimos como prática vinha do estrangeiro, é como o Brasil. Tem cá dentro tudo o que precisa, mas vai para os Estados Unidos procurar o que tem cá dentro, ou vai para a Finlândia, que não serve para nada. Bom, enfim, é verdade. Viram quando eu falei para então vocês? Então nós começamos a perceber que nós não poderíamos fazer isso em Portugal. E no Brasil também não. E quando eu vim para o Brasil, eu compreendi que teria de entender o que é o Brasil, que o Brasil não é para amadores. Eu encontrei esses educadores, Lauro de Oliveira Lima, Nise da Silveira, Milton Santos, Florestan Anufo, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Fernando Azevedo, Paulo Freire e por aí vai. O que foi que eu descobri? Que a aprendizagem, o paradigma da aprendizagem, não resolve totalmente o problema da escola. Seria bom, passar do professor para o aluno,
passando do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem, mas não era suficiente, porque havia um outro sentimento, um terceiro sentimento. Bom, gente, se eu ficar passando para vocês, depois eu passo o vídeo, eu até vou passar já para vocês verem depois. Mas vocês veem que ele fala que a gente, como brasileiros, a gente tem dentro do nosso país uma dimensão educacional, né? A gente consegue buscar práticas que atendam a nossa realidade, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão, né? Então, voltando aqui, ó, o Estado transcende os indivíduos, ele é impessoal e arbitra as normas, ele é um elemento mediador. Então, o Estado não enxerga que o seu aluno está passando fome, né? O Estado, ele não enxerga que... O Estado, quando a gente fala aqui, é o governo federal, geralmente, tá? O todo. Ele não enxerga a diferença de um aluno ribeirinho um aluno que mora aqui em Ribeirão e que tem comida, né? Então, quando a gente, como professoras, a gente pega as legislações, né, a LDB, a base curricular, e tem que executar ou reformular, buscar as nossas aplicações, né? Então, essa parte aqui eu vou pular, que é... Políticas públicas, ela é uma coisa pública, não é para tudo, né? É uma coisa coletiva, né? E atinge toda a sociedade. Para nosso contexto, é conceder acesso aos bens, né? Então, a gente tem políticas educacionais em que as pessoas elas têm acesso ao conhecimento. A gente tem políticas de saúde onde as pessoas têm acesso a bons tratamentos, teoricamente deveria ter, né? Tem que abranger toda a sociedade, né? E gratuidade, né? Por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Vocês sabiam que é só no Brasil que o SUS é gratuito? O SUS é o modelo, o SUS é o Paulo Freire da saúde. Fora do Brasil, o SUS é tipo o top do top. Tá vendo? Então, a gente tem que sempre ter essa visão, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver com gripe nos Estados Unidos e for no médico, no dia seguinte vai chegar contas de 8 mil dólares para você pagar. Porque nos Estados Unidos não tem saúde pública. Tem gente, então eu estava vendo uma reportagem outro dia de uma mulher que teve câncer na boca porque ela não tinha dinheiro para pagar o médico dela lá nos Estados Unidos. E a filha dela estava fazendo um tratamento de câncer, ela foi morar na rua, porque ela não tinha como pagar a hipoteca, né, e tratar a filha dela. E por não tratar a filha dela, ela desenvolveu um câncer na boca e perdeu toda a parte da boca dela. Então, quando a gente fala de políticas públicas, políticas que protegem a sociedade, né? Que busca garantir acesso a bens, direitos ou poder. Então, quando a gente fala do nosso país, a gente tem muitas coisas ruins, principalmente nessa questão de corrupção, divisão de bens, né? A gente tem ricos ficando cada dia mais ricos e pobres cada dia mais sendo explorados. Ao mesmo tempo, a gente tem políticas que garantem o mínimo para as pessoas, né? Então, por isso que, por exemplo, por mais que as pessoas não gostem, por exemplo, do PT, foi eles que desenvolveram o orçamento participativo, que é uma política onde a população participa do desenvolvimento do orçamento. Isso eles desenvolveram lá em Porto Alegre. Eles vieram para outras cidades, eu acho que aqui em Santo André tinha, agora não sei se tem mais, mas hoje ele é exemplo de política pública para o mundo inteiro. Ele é aplicado na Nova Zelândia, na Alemanha e nos Estados Unidos, né?
a família, muita gente critica porque tem uma má fiscalização. E tem muita gente que não precisa e usa. Mas as pessoas que precisavam e que estavam na linha de pobreza, passando fome, na linha de miséria, hoje em dia têm pelo menos acesso ao alimento, que é o mínimo que as pessoas têm que ter. É lógico que uma política pública que é implementada, mas que não é fiscalizada, não é acompanhada, ela acaba tendo esses pontos, né, de corrupção e falhas onde as pessoas podem querer se locupletar. Mas a gente tem que acreditar que a política ela é para trazer o bem e não para fazer o mal. Fala das leis de diretrizes de bases, do plano de educação, determinam a forma e o estado e a sua composição, a gente fala da Constituição brasileira. E aí, o slide fala sobre projetos eleitorais de um grupo na arena política. Então, agora a gente falando um pouquinho sobre política. A gente tem aqui no nosso país dezenas de partidos políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, e nos Estados Unidos, na Inglaterra, são 2 partidos, um de direita, um de esquerda. O que significa direita ou esquerda? Geralmente, a orientação ela vai mais para o lado da economia, porque eles acreditam que se você tiver uma boa economia, se as pessoas tiverem acesso às mesmas oportunidades, o governo não precisa ficar cuidando de ninguém, porque as pessoas mesmo vão buscar o que é melhor para elas. As políticas de esquerda, elas acreditam que o governo tem que dizer mais ou menos o que é para o bem de todos, né? O que é bom para todos e como que as pessoas devem viver, as empresas devem gastar o seu dinheiro. Basicamente, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de um Estado que intervém na economia, num Estado que intervém na educação, e já quando a gente fala de direita, a gente fala, não, o Estado não intervém. O Estado garante o básico, que é saúde e educação, e o resto as próprias pessoas vão se organizar para ter, né? Então, assim, vocês veem que as pessoas, quando falam de direita e esquerda, eles sempre querem colocar a maldade de um lado ou bondade do outro. E, na verdade, não é isso, né? Aí, quando eu digo para vocês, por exemplo, a Proju, ela fala que ela é de esquerda, né? É lógico que eu não quero que o nosso país vire uma Venezuela, né? Eu acho que é muito ruim aquele Venezuela. Mas para a gente chegar num governo de direita, onde todo mundo tem oportunidades iguais, e aí o Estado não precisa intervir, eu acho que a gente, no nosso país, ainda precisa muito tempo ser de esquerda. De um governo que ajuda, que dá auxílio, que não deixa o empresário explorar os colaboradores. Né? As políticas de terceirização, elas são políticas, por exemplo, onde eu trabalho, lá na Balduco, quem trabalha para a Balduco tem convênio médico, convênio academia, tem cesta básica, tem um monte de coisa. E quem é terceirizado não tem tudo isso. Só ganha o vale alimentação e o vale transporte. Então, quando a pessoa para ela, não é que a gente, não é essa briga, esse Corinthians versus Palmeiras que eles pintam na nossa sociedade hoje em dia. Não, é o que as pessoas acham mais importante e quais os caminhos que ela acha que a nossa sociedade deve seguir para chegar ao resultado esperado. Né? Então, é importante que vocês tenham esse conceito quando vocês forem
defender as ideias de vocês, inclusive para planejar as aulas. Entenderam? Isso faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Com certeza, faz sentido. E nessa crise toda, se não fosse o Estado, como que o pessoal estaria? Estaria todo, meu Deus do céu, coitados, iam passar fome. Né? Pois é, isso mesmo. Então, né? Então a gente precisa sempre ter essa visão, né, do que é mais importante, né? Eu acho que enquanto a gente não tiver uma divisão de renda onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? Então, onde eu, que nasci no subúrbio, né, aqui no ABC, tenho a mesma oportunidade de alguém que nasceu lá na Vila Olímpia, se a gente não tiver essa mesma oportunidade, não dá para eu falar para você que está tudo bem, né? Que nem eu tenho 2 primos, e eu não sei se vocês passam por isso, mas vó e mãe é cheia de falar, né? Sua prima tá bem, porque a sua prima ganha mais você, pelo menos na minha casa é muito assim, né? E eu tenho uma tia que ela é muito rica, os filhos dela estudaram a vida inteira na Metodista, no Angular, no Ângulo. A minha madrinha viajou com eles pelo mundo inteiro, eles falam inglês desde pequenininhos, e eles agora ganham muito bem. O menino tem 23 anos, ele é supervisor de uma área financeira, e ele deve ganhar mais ou menos uns 10 mil reais por mês. Como eu vou comparar, por exemplo, o filho do meu marido, o meu enteado, que cresceu aqui em Mauá, estudou sempre em escolas públicas, né? Como que a gente vai comparar, né? O desenvolvimento não é o mesmo, a oportunidade não é a mesma, né? Uma matéria que eu li, ela fala que o sucesso da pessoa depende muito mais de quem ela conhece, né? Do que a gente chama de networking, né? Ou seja, as pessoas que a gente conhece, a nossa rede de pessoas, do que realmente do talento e do desenvolvimento dela. Porque quando a gente conhece pessoas que podem nos dar melhores oportunidades, a gente consegue chegar a melhores oportunidades. Então, diante de uma sociedade onde isso é uma realidade, a gente não pode dizer que a gente tem igualdade de oportunidades, entendem? Estou falando isso para vocês porque dentro das políticas públicas, a ideia do que é a política que rege é que faz a diferença, tá bom? Meninas, já está dando meio-dia, eu sei que vocês têm almoço para fazer, vocês querem continuar? Porque eu entrei mais tarde, ou vocês querem fechar, eu mando os vídeos para vocês e a gente continua semana que vem? O que vocês acham? Só pelo horário mesmo. Ju, assim, é muito interessante os vídeos que você passa, a gente vê com calma, a gente analisa, a gente aprende. E é como você está falando mesmo, está dando hora do almoço, a Cleidiane tem as criancinhas pequenininhas, então, mas ó, essa aula foi muito proveitosa, nossa, gostosa demais de ficar ouvindo, tá? Obrigado por essa aula. A aula, assim, desse jeito, dá mais prazer em a gente ficar ouvindo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nath, Cleide, Lu, para vocês também tá tudo bem? De a gente encerrar agora? Tá tudo bem, Ju. Também Sem problema. já não ia conseguir ficar muito mais. Gente, eu adoro falar de política. Ouvindo a sua aula. Eu adoro falar de política, mas então eu me empolgo muito. Mas o que eu puder ajudar vocês, eu vou mandar os links dos sites aqui e vocês podem me contatar, tá bom? Ô, Ju, bem. Tá ótimo, Oi. Ju. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Oi, Mari. então, ó, por essa semana e também aproveitando o feriado, eu vou fazer os slides da minha apresentação do projeto, né? Eu tenho que apresentar o projeto. Sim.
Isso, né? aí você apresenta pra gente aqui. Tá, eu vou consumir essa daqui primeiro. Então, aí eu aproveito um dia de sábado para apresentar? O que você acha? Né? Uma aula de sábado? Acho que a gente trabalhou bastante essa questão de slides esse semestre, né? Deu para dar uma garimbada e aí vai ser legal você apresentar assim. Tá bom. Aí, como igual você falou, a alimentação entra na BNCC e tudo, então vai ser interessante, tá bom? Isso mesmo. Então, obrigado, viu? Nada, Agradeço. Tchau. Luciene, você falava mais, eu tô com muita saudade de conversar com você. Você tá muito quietinha ultimamente. Eu tô no momento de absorção, tô só absorvendo só. Tá certo, então. Beijo, meninas. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.